galera, aqui é Kenny do canal KMG Games, estou aqui para falar de anime mais uma vez. E o anime da vez nada mais nada menos do que Attack on Titan 3. Que caramba, teve um excelente episódio, foi muito bom. Não teve ação, mas a história foi muito comovente, muito bonita e muito interessante. Caramba, finalmente tivemos a revelação que eu já tinha falado em episódios anteriores, aí que eu já sabia, mas aí foi bem explicado e foi muito legal de se saber sobre quem é Levi, quem é o Kenny e quem é as pessoas envolvidas em toda essa história. O que acontece é que simplesmente a gente vê aí como o Kenny conheceu simplesmente a família real, como o Kenny se entrou naquela história e se realmente Kenny era um vilão. E pelo que deu para entender, ele não era um vilão, simplesmente ele estava perdido com suas ideias por um grande propósito. O que acontece é que simplesmente a gente vê aí que em toda a trajetória da história contada pelo próprio, é que simplesmente ele conhece o Yuri, que seria o irmão do Reis, justamente na hora que ele é atacado por ele, quando ele se transforma em parte Titã e o pega. E aí o que acontece é que simplesmente naquele momento o Kenny fica aterrorizado, onde vê um poder que ele nunca tinha visto antes e não era páreo para poder bater naquele cara, onde simplesmente a gente vê aí que o próprio Yuri pede ajuda a ele, onde ele se utilizado de se ajoelhar o próprio rei, que ele já sabia que era um rei ali, porque ele já sabia que aquela família ali estava simplesmente nas sombras e sabia que na verdade ali eram reis que estavam falando com ele. E simplesmente o que acontece é que o rei se ajoelha a ele e fala justamente o seguinte: peço perdão, eu entendo a sua raiva, porque você quer me matar, porque simplesmente a família Ackerman sofreu demais. Onde simplesmente ele começa a falar que era injusto a família Ackerman ter sofrido tanto por conta da família Reis, porque simplesmente a família Ackerman tem um poder além da compreensão, onde simplesmente a família Ackerman tem algumas habilidades a mais que a humanidade e também ela não pode ser enganada pelo poder do Titã, pois os Titãs têm a capacidade de apagar a mente, mudar a mente ou colocar outras memórias na mente. No caso, os titãs que eu falo é justamente o que tem o poder que está dentro do Eren, que justamente estava dentro do Yuri e que estava dentro aí da menina antes mesmo aí de tentarem passar aí a situação toda e o poder para a história, para poder pegar as lembranças do Eren. Mas o que acontece é que simplesmente a gente vê que simplesmente essa ligação foi tão forte que aí, a partir desse momento, Kenny simplesmente se aliou aos titãs para poder simplesmente tentar trazer esse sonho e descobrir o que realmente se passa na cabeça daquele cara. Porque simplesmente o Yuri, ele simplesmente tem um pensamento de paz, de prosperidade, trazer as bênçãos, de amor muito grande. Ele queria realmente entender onde aquele cara achava amor, achava coisa boa, achava boas palavras para aquele mundo tão caótico, onde estava desgraça acontecendo e o cara só via coisas positivas. Então ele queria ter o poder de um titã para saber realmente o que se passa na cabeça dele, para entender o porquê que ele gostava tanto das coisas, de querer ser uma boa pessoa e de ser uma boa pessoa. Então o que acontece é que ele queria saber o porquê que a galera sempre não queria avançar, não queria ir contra os titãs, não estagnava e queria encontrar a paz para os dois lados. O que acontece é que simplesmente a gente vê que no fim das contas, o que ele mesmo se aliando, ele acaba aqui se ferrando, porque simplesmente não consegue ter o poder do titã e também descobre que nunca iria funcionar com ele, ele nunca ia ter acesso às memórias do Yuri. Simplesmente o que acontece é que ele agora está do lado dele, vamos dizer assim, ele se saiu, ele não quer mais saber dos outros, que teve até aquela briga lá na hora da situação de tudo desabando. E aí o que acontece é que simplesmente a gente acaba descobrindo que os Ackerman, eles realmente eram contra essa galera dos reis, onde simplesmente eles queriam evitar justamente essa questão deles ficar cultivando essa guerra infinita, eles não querer arrumar uma solução para essa guerra contra os titãs. E simplesmente os Ackerman foram colocados como culpados em tudo por isso, por eles ser contra a realeza, porque a realeza estava errada. E aí o que acontece? Os Ackerman são perseguidos, mas por conta da união do
Kenny com Uri acabou que cessando o fogo, onde a gente simplesmente vê justamente a mãe aí do Levi morrendo, no caso morreu de fome, e vê também que simplesmente o Levi tá passando necessidade, tá quase morto de fome. E aí o que acontece é que simplesmente o Kenny chega lá e acolhe o Levi, onde ensina ele, cuida dele e age como um pai realmente. E o que acontece é que quando o Levi está conversando com ele, acaba aqui recebendo a informação que simplesmente é o sobrinho dele. E por N motivos eles não poderiam dizer isso, não poderia falar que é o filho dele, porque simplesmente ser um Ackerman é a coisa mais difícil, se não pior de todas. Então a gente sabe agora que Levi, Kenny e Mikasa são da mesma família. Não é à toa que ela era também uma garota abandonada, que foi adotada. Por isso mesmo ela era abandonada, porque ela era um Ackerman. Então a vida dela já estava selada por ela ser dessa família. E o que acontece é que simplesmente a gente começa já meio que linkar com as habilidades. A gente vê que o Levi, que o Kenny e que a Mikasa são muito bons usando as coisas que tem. Eles lutam muito bem, e por isso que eles lutam muito bem, porque são Ackerman, eles têm habilidades melhores que os humanos normais. E o que acontece de interessante é que a gente simplesmente vê que nos momentos finais de Kenny, ele simplesmente revela tudo pro Levi e mostra que na verdade ele não era ruim, ele não tinha abandonado o Levi porque ele queria, simplesmente ele queria livrar o Levi da vida com ele, de ter uma mancha de sangue na sua vida, e o abandonou porque ele não tinha como ser seu pai, porque para ser seu pai ele teria que simplesmente ser um pai horrível, porque ele era um assassino, não era um cara ruim e não queria manchar a vida do Levi, simplesmente deixar que o Levi se virasse sozinho e tivesse uma vida boa, que foi o que aconteceu. Se ele tivesse vivido com o Levi não quer ter essa vida boa não. E aí o que acontece é que simplesmente a gente vê que o próprio acabou descobrindo que não, ele não é um cara ruim, e simplesmente começou a entender o que Uri pensava de toda a situação, que realmente havia bondade nas coisas, que realmente havia amor nas coisas, e o porquê dele não querer fazer aquilo. Ele entendeu no seu eu na hora da sua morte, então não havia necessidade de se transformar em Titã para saber disso. E aí o que acontece é que simplesmente ele entrega todo aquele soro de transformação para Titã, justamente para o Levi, para que o Levi fique com isso e possa usar isso contra os titãs, possa fazer alguma coisa, um bom uso disso, e acaba morrendo. E aí o Levi sente, porque o Levi achava ele um cara bosta e viu que ele realmente era um cara bom, ele não era tão ruim assim como parecia, simplesmente ele estava fazendo coisas ruins porque tinha que fazer para poder achar alguma solução, pelo menos realizar o sonho que ele tinha, para poder fazer com que as coisas dessem certo. Foi meio que deu para entender dessa parte. E eu gostei pra caramba, foi uma história bonita, foi uma história muito massa, muito legal. Gostei muito desse preenchimento de lacuna. Ficou bem mais explicado do que eu imaginei que seria. O que acontece é que depois a gente vê a coroação da história. Todo mundo ama ela como rainha porque ela foi uma mulher que deu o golpe final ali no Titã e acabou ganhando o prestígio de toda a população, porque ela foi conhecida como a rainha que matou o maior Titã já existente. E isso foi muito bom para ela. E o que acontece é que depois a gente vê que simplesmente, depois da coroação, acaba que eles viram fazer uma pegadinha, uma brincadeira. História que é amiga daquele grupo todo, não é uma rainha borsal, né? Ela é uma rainha legal, conversa com a galera e tudo. Simplesmente pensa na seguinte questão: eu vou bater no Levi para poder simplesmente tirar a onda, porque agora eu vou poder bater ele e ele não vai poder fazer nada. Ele não vai poder me revidar contra mim, porque agora eu sou rainha. E vai naquele momento de brincadeira e chega a bater nele. E quando bate no Levi, simplesmente o Levi está normal, não está com aquele olho fechado, com aquela cara emburrada, está feliz consigo mesmo. Velho, foi muito massa ver o Levi feliz, porque simplesmente entendeu o que aconteceu na vida dele, e a vida dele foi praticamente completa agora, porque ele entendeu quem era Kenny, o que ele fez, e aí meio que perdoou o Kenny, então ele tava com paz consigo mesmo. E caramba, foi muito legal isso, eu gostei bastante. E agora eu quero ver se simplesmente o Levi, ele vai criar laços com a Mikasa, tendo em vista que a Mikasa é prima dele, né? Porque ela
Acho que é prima dele, é isso mesmo. E galera, não sendo menos importante, a gente vê aí no finalzinho que parece que os dois titãs que tinham fugido, no caso o titã colossal ali e o titã encoraçado, levaram uma coça, apanharam feio do titã que parece aquele macaco lá que é todo estranho, onde simplesmente ele parece que venceu a luta ali, e após vencer aquela luta, simplesmente eles já entraram no acordo de fazer o que o macaco quer que eles façam, onde sai simplesmente um homem loiro com bastante barba, bem forte, que parece meio ser um doutor, um professor, e simplesmente diz que vai abandonar a Annie. Então outra coisa vai acontecer, e bem provável que eles vão invadir agora, eles não vão mais ser bonzinhos, vamos dizer assim, tentar resgatar os amiguinhos. Quem ficou, ficou, quem não ficou, já era. Vai ser cacete mesmo. E é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aí, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações do vídeo que eu postar aqui todo dia, beleza? Valeu, galera. Fui!